Olá, meus amores. Hoje eu vou responder a página 111 a 114 do livro Bem Me Quer, mais Língua Portuguesa do 5º ano. Temos aí estudo do texto. Primeiro, dos assuntos tratados na entrevista, quais foram novidade para você sobre a vida de um indígena? Isso é a resposta pessoal. De acordo com essa entrevista que você já leu, essa entrevista aqui com a indígena Sara, você vai escrever aqui somente o que foi novidade para você sobre a vida do índio, tá? De um indígena. 2. Sobre a entrevista que você leu, responda: como esse texto está organizado? Está organizado em perguntas e respostas. É uma entrevista, então perguntas e respostas. B. Quem faz as perguntas do texto? Os repórteres do jornal Folha de São Paulo. Quem responde a essas perguntas? A entrevistada, a menina Sara. Terceiro, qual é a finalidade de entrevistar uma menina indígena para o projeto Criança do Dia? Assinale as alternativas corretas. Mostrar um pouco da vida de uma menina? Não. Mostrar um pouco da vida de uma menina indígena? Sim. Mostrar o que uma menina indígena pensa da demarcação de terras? Sim. Mostrar os sonhos e desejos de uma criança indígena? Sim. Conhecer hip hop guarani? Não. Conhecer como uma entrevistada se diverte? Sim. Então você só vai marcar o X nessas daqui, tá? Quarto, por que Sara foi uma criança escolhida para essa entrevista? Porque ela, como indígena, tem muito a contribuir sobre o tema central da entrevista. Quinto, como as falas, perguntas e respostas foram indicadas na entrevista? As perguntas foram destacadas em negrito e as respostas em forma normal, sem negrito. Aqui, ó, tá vendo as perguntas em negrito e a resposta normal, sem negrito. Sexto, relê a introdução da entrevista. Quem escreve a introdução? Os entrevistadores. B. Com qual objetivo essa introdução foi escrita? Assinala a resposta. Para destacar algumas curiosidades sobre a entrevistada? Não. Para apresentar informações sobre a entrevistada? Sim. Para resumir a entrevista para quem não quiser lê-la inteira? Não. Para apresentar o local onde a entrevistada vive? Não. A introdução é essa parte aqui, tá? Da entrevista. Sétimo, na introdução, os entrevistadores apresentam algumas características da entrevistada. Quais são elas? Ela é uma garota tímida e tem dificuldades na língua portuguesa, porque foi alfabetizada em Guarani. 8. Assinale as alternativas que indicam os assuntos tratados na entrevista e escreva o número de 2 exemplos de perguntas para cada alternativa assinalada. A relação de Sara com a natureza. Marcar um X. A pergunta 1, 10, 20 e 24. Se você observar, a pergunta 1 tem: você gosta daqui, de morar no meio da natureza? A luta pela demarcação de terras indígenas é tratado também na entrevista. Você encontra no 7, 8 e 9, na pergunta 7, 8 e 9. Por exemplo, a música fala de demarcação indígena. É importante discutir isso? Aí nessa pergunta aqui, 7, 8 e 9, está falando da demarcação indígena. O lazer, o gosto musical. Onde é que a gente encontra falando do lazer e do gosto musical? Nas perguntas 5, 6, 7, 11 e 19. As vestimentas e a pintura corporal, não. A entrevista não fala sobre isso. A relação com os pais e os professores, não. Também não fala sobre isso. Os estudos e os sonhos para o futuro, sim. Na pergunta 21, 22 e 23. Nono, releia o título da entrevista. Tem terras que é pouquinho, tipo o Jaraguá. Letrinha A. A que tema tratado na entrevista o título está relacionado? A demarcação de terras indígenas. B. Por que esse tema é importante para a entrevistada? Esse tema é importante para os indígenas porque a terra é fundamental para a sobrevivência e o modo de vida desses povos.
10. Relê este trecho da introdução da entrevista e a resposta a ela. O que indica o trecho que aparece entre parênteses. A Folha sugeriu que ela fizesse a entrevista com uma amiga. Sabrina, 13 anos, ficou ao lado, tirando dúvidas e dando dicas em Guarani. Em Guarani está entre parênteses, tá vendo? E esse trecho aqui, em Guarani, em parênteses, indica o quê? Indica algo que não aparece na entrevista. A língua usada por Sara e pela amiga para se comunicar. 11. Relê a resposta à pergunta 24 e sublime palavras que foram registradas na escrita como se fala. Eu disse que não é bom cortar as árvores. Quando os juruais cortam, é pra, aí você vai sublinhar, fazer outras coisas. A gente não pode cortar árvores, só pra, aí sublinha também. Fazer tipo, a casa de madeira. Então, você vai sublinhar pra daqui e pra aqui também, tá? 12. Segundo a entrevistada, quais são as diferenças entre a visão dos indígenas e as dos não indígenas sobre a preservação da natureza? De acordo com Sara, os não indígenas juruais cortam árvores para tudo, enquanto os indígenas só as cortam para o necessário, fazer casas e fogueira. 13. O que Sara gostaria de mudar no lugar em que vive? Ela gostaria que o açude fosse despoluído para poder nadar e que houvesse mais terras para plantações. Imagine que você é um jornalista e foi designado para fazer uma entrevista com a Sara. Que pergunta faria a ela? Isso é resposta pessoal. Defenda a sua ideia. A indígena Sara fala sobre desmatamento, sofrimento dos povos indígenas, sem terras e relação de seu povo com a natureza. Mas Sara acredita que as crianças não precisam ser ouvidas para que esses problemas sejam resolvidos. Apenas os caciques e as lideranças indígenas devem ser ouvidos sobre essas questões. Você acredita que as crianças devem ser ouvidas? Por quê? O que você gostaria de mudar no lugar em que vive? Como é possível fazer isso sendo criança? Isso são respostas pessoais. O que aprendemos sobre entrevista? É originalmente um texto oral composto de perguntas e respostas, que pode ser publicado na forma escrita em jornais, revistas e livros, reproduzida em áudio ou em vídeo na internet, podcast e plataformas de vídeo, por exemplo, na televisão e no rádio. A reprodução de entrevista é antecedida de uma introdução, que apresenta o entrevistado. As perguntas feitas na entrevista aparecem em destaque na forma escrita. As ações e reações do entrevistado podem estar indicadas na entrevista escrita por meio de colchetes ou parênteses.